que nós queríamos com isso? Apresentar ao governador Dória uma lógica jurídica e honesta, assim como, desde o começo do dia 20 de março, começou uma disputa entre o presidente Bolsonaro e o governador Dória, para falar só do nosso estado. Em quem é que mandava no quê, nós ficamos patinando, ninguém decidia, ia para lá, vinha para cá. Nós mesmo, como vereadores, tínhamos uma dificuldade enorme de nos posicionar, porque não tínhamos de quem cobrar. Aí nós vimos que foi ao Supremo Tribunal Federal essa disputa de quem é que de fato mandava. O Supremo definiu, primeiro monocraticamente, depois pelo pleno, que quem tratava essas questões eram os prefeitos e os vereadores. A partir daquele os governadores e os prefeitos. A partir daquele momento, vocês devem se lembrar, nós produzimos um manifesto, fomos levar ao prefeito Daniel Alonso, pedindo que ele se manifestasse acerca disso, porque o município tinha adquirido uma relativa competência para atuar na questão do comércio. Ele nos disse das dificuldades, das amarras jurídicas. Nós pressionamos o prefeito e a administração pública para que, então, rebatesse a liminar contrária, que estava desde o dia 30 de março. Então, eles se movimentaram oportunamente, com todo o esmero do departamento jurídico, pediram uma reconsideração aqui na vara da Fazenda, da liminar. O juiz aqui negou a reconsideração, fizeram um agravo para o tribunal negou o provimento do agravo para que a prefeitura tivesse a autonomia desejada. A prefeitura tentou uma terceira alternativa uma reclamação junto ao STF. O STF invalidou essas nossas pretensões jurídicas e foi amarrando a administração pública. Ocorre que o tempo vai passando e nós então precisávamos entender qual seria o caminho a burlar essas questões jurídicas. Se a decisão estava com o governador, então o governador adquiriu no STF uma condição de escapar das garras do presidente Bolsonaro. Então ele foi ao STF, os governadores acompanharam aquela votação, porque eles não queriam estar sob a ordem do presidente da República, especialmente porque quem conhece a situação do Estado é o governador, quem conhece a condição do município são os prefeitos. Houve um provimento dessa decisão, então os governadores passaram a ter autonomia. Ocorre que, imediatamente, nós pensamos, quando foi elaborado esse decreto, o nosso manifesto, foi requerer ao governador a mesma condição que ele havia requerido e conseguido do presidente. Porque assim como ele se livrou das amarras do poder central, do governo central, porque achava inoportuno e invasivo, nós aqui no município também achávamos inoportuno e invasiva a presença ditatorial do governador aqui no nosso município. São Paulo tem 125 municípios aproximados que não tem um caso de suspeita e o governador estava tratando o interior de São Paulo na mesma lógica da capital. Então ele tratava dos números sanitários da capital e ignorava, passava uma régua geral. E aí nos condenava a uma situação de muita dificuldade. Esse manifesto, ele tem esse poder. Se nós aprovarmos esse manifesto, nós vamos dizer ao governador que Marília não quer a mão invasiva do governador aqui, assim como o governador não quis a mão invasiva do governo federal. Eu acho que é uma questão de justiça absoluta. Se formos se aprovar, e nós apresentamos no manifesto ao governador as questões sanitárias muito favoráveis do nosso município, porque começamos a contenção antes até do próprio governador, apresentamos a legalidade jurídica, o vereador Wilson trabalhou muito essa matéria, da nossa autonomia dada pelo Supremo Tribunal Federal, para que, de posse dessa autonomia, a gente possa aqui no município baixar os decretos, criar as leis, porque nós é que conhecemos a realidade. Não faz sentido algum o comércio que é fiscalizado pelo município, o comércio que tem alvará de funcionamento dado pelo município, o comércio que recolhe tributo para o município, uma fonte vital de vida para o município, através do ICMS que gera, esse está sob as ordens do governador que não conhece, nunca pôs o pé aqui no nosso município. Então, o que nós temos aí? Um pedido sanitário muito bem fundamentado. Nós temos 8 casos internados para 304 leitos disponíveis.
Temos aqui uma série de contenção, uma associação da mentalidade do marinhense já adequada ou caminhando para uma adequação perfeita quanto à sua própria proteção pessoal. A máscara já virou integrante do nosso figurino diário, o álcool gel já virou uma extensão da nossa mão. Então, essas questões todas colocadas, elas permitem que o governador reconheça. E é essa a pretensão do nosso manifesto constitucionalista, que o governador devolva para Marília a autonomia, porque nós conhecemos a nossa realidade. E não podemos ser tratados num caso de absoluta contaminação, como trata ele, o Estado, a partir da ótica do que ele percebe na capital. Não pode ser tratado igualmente quem tem postura desigual. A nossa postura é desigual no sentido do controle prévio, rígido, e temos um número, que, embora lamentável, porque está aí, mas que, na perspectiva da proporção, está muito afeito. Pois bem, então esse é o nosso manifesto. Eu voto, já votamos, né? Assinamos, votando. Então aqui eu homologo a minha posição em favor do manifesto, para que ele produza seus efeitos, que o governador devolva. Eu espero que essa informação da nossa votação ainda hoje chegue no Palácio do Governador, para que ele saiba que aqui em Marília, a Câmara Municipal, fundamentada em critérios sanitários, jurídicos e também econômicos, que aqui tem uma Câmara que se posiciona em favor do seu povo. Nós não podemos estar à guisa de uma decisão do governador que nos trata diferentemente do nosso merecimento. Então, por isso, acho que deve chegar ainda hoje, senhor como presidente, assim que isso acontecer, mandar um e-mail para o Palácio, alguma coisa. Ele precisa, antes de se manifestar amanhã, de uma forma oficial, saber que aqui tem uma comunidade que defende a sua população nesse sentido. Isso é do manifesto.